TV Câmara, Campinas. Boa tarde à TV Câmara, aos servidores da casa e a todos aqui presentes. Essa é a primeira reunião da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas da Câmara Municipal desde 2024. Como não temos projetos para analisar da comissão, hoje estamos recebendo com muito prazer o psicólogo Renato Nóbrega Del Muon Filho, que falará sobre a saúde mental do idoso na contemporaneidade com enfoque na saúde mental. Então, sejam bem-vindos todos ao encontro. Então, abro a palavra para o Dr. Renato. Boa tarde a todos, a todas. Acho que está certo o microfone. Um pouquinho mais próximo do microfone. Pronto. Liguei. Mas pode ir. Ah, não, tá ligado. Tá ligado? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, vereador, pelo convite. Muito obrigado a toda a sua equipe por me receber hoje aqui. Prazer. Estarei hoje aqui para a gente conversar a respeito um pouquinho desse tema tão importante e relevante à nossa sociedade, que é a saúde mental do idoso na contemporaneidade, com enfoque na saúde da mulher. Principalmente agora, quando estamos tão próximos ao mês da mulher, com tantas pautas, tantas questões que envolvem não somente a saúde mental, saúde física, aos meios sociais. Eu vou poder abranger aqui com vocês um pouquinho a respeito, né, dessa temática, para que a gente possa desenvolver uma narrativa que contemple esse tema e assim a gente possa dar início a outras questões também muito importantes. Então, primeiramente, antes de começar a falar a respeito da saúde mental do idoso, que a gente possa primeiro entender o que de fato é saúde mental. Essas duas palavrinhas que juntas, elas trazem tantas questões, vereador, tantas pautas extremamente relevantes para a nossa sociedade, para todas as pessoas envolvidas, independentemente da idade, da religião, da sua classe social. Ainda mais hoje, em nossa atualidade, quando a gente para pensar em saúde mental, vem muitas interrogações. Então, o que é de fato uma saúde? O que é de fato a saúde mental? Para que ela serve? Como eu consigo obter? São tantas informações, algumas verdadeiras, outras incompletas, outras falsas, que nós recebemos. Eu vou fazer vou abranger aqui de uma forma introdutória, claro, para que a gente possa pensar de fato o que é essa saúde mental. Pensar saúde mental no sujeito é lembrar aquela pessoa que consegue por si própria tomar decisões de sua vida, consegue organizar os seus conteúdos internos, seus conteúdos externos, consegue trabalhar qualidade de vida, consegue trabalhar seu bem-estar, ter acesso aos seus direitos humanos e também suas políticas públicas, ter um acesso garantido, principalmente também a trabalho, à saúde, à educação e pensado principalmente em todos os meios em que esse sujeito vai estar presente, seus meios familiares, seus meios sociais, seus meios profissionais, e que todos esses conteúdos que vêm, todas as problemáticas advindas desses meios, que essa pessoa consiga lidar da melhor forma, que ela consiga, com ela própria, se colocar em primeira pessoa. E se colocar em primeira pessoa, eu posso dizer a respeito, poder trazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, poder trazer essa palavrinha do eu junto na frase. Quando a gente pega todos esses componentes da saúde mental, é nesse momento que a gente para pensar como aplicar então na população idosa. Como que a gente pensa em todos os homens e mulheres, 60 anos em diante, como que eu trago todos esses conteúdos para ser aplicado nessas pessoas? E aí começam os grandes desafios. Porque antes de falar de uma inserção de conteúdos positivos, de trazer muitas vezes uma generalização de um cuidado, a gente pode parar para pensar também a respeito quais são as problemáticas dessa sociedade contemporânea, desses tempos atuais que vivemos,
Muitas coisas que já vêm carregadas há muito tempo ainda são vistas atualmente, e o quanto, né, esses problemas vão reverberando em cada sujeito idoso. Então, começar a pensar no que é essa saúde mental, a gente pode trabalhar as problemáticas pensando, primeiro, o etarismo. O que de fato é o etarismo? Resumidamente, a gente vai trazer uma explicação ao etarismo como sendo o preconceito frente à idade. Quanto mais idade o sujeito tem, maior será o preconceito sofrido. E esse é um grande desafio que nós temos hoje, porque as pessoas já vão trazendo puramente um preconceito somente pelo número que corresponde à sua idade. E quando a gente para pensar numa sociedade que é carregadíssima de todos esses conteúdos, todos esses preconceitos, a gente vai começar a problematizar como que eu entrego uma solução sem antes pensar na problemática. O etarismo, ele vai trazer algumas questões, por exemplo, como estereótipo. Os estereótipos pensados no sujeito idoso. O que seriam isso? Se eu começo a descrever uma pessoa, vamos pensar numa senhora, cabelos brancos, vestido florido, sentado numa poltrona, fazendo crochê. Nós já temos uma imagem. Nós já temos uma imagem pronta de como seria essa pessoa, de como seria essa figura. E essa imagem é uma imagem aceitável. É uma imagem que irá corresponder com o nosso ideal do que seria o sujeito idoso. Porém, se nós encontramos mulheres, vamos pegar por hora apenas nas mulheres, que foge desse padrão, que foge desse estereótipo, muitas vezes não é aceitável. Elas sofrerão retaliação. Elas sofrerão uma condição de uma imposição de rótulos, onde a sociedade muitas vezes dirá: por favor, não faça isso, não seja isso. Você não pode ser dessa forma. Mas eu peço, por favor, a sociedade irá colocar que não. Você não pode ser assim. Você não deve ser assim. Você deve ser aquele padrão. E não tem nada de errado, que fique bem claro, não tem nada de errado essa senhora que eu descrevi. Mas que a gente possa pensar que não existe somente este modelo. Nós estamos numa sociedade de quase 8 bilhões de seres humanos. Então são mais de 8 bilhões de corpos, mais de 8 bilhões de personalidades, de vivências. Como que eu quero catalogar e generalizar os sujeitos em um único grupo? Isso não pode. Porque principalmente terá uma consequência naquela pessoa. Então vem de uma forma implícita e às vezes até mesmo explícita. Não seja diferente ao rótulo. Não seja diferente ao estereótipo imposto. Jacques Lacan, que é um dos maiores psicanalistas que nós temos, ele traz uma frase muito interessante. Em minhas palavras, será mais ou menos assim: eu sei o que eu disse, o que eu digo, mas eu não sei o que o outro escuta. E essa frase, ela traz uma reflexão muito importante para a gente do momento: eu sei o que eu falo, mas eu não sei como o Senhor, por exemplo, irá absorver, irá sentir as minhas palavras. E a gente sabe que as palavras têm consequências. Que as palavras, né, às vezes, elas trazem uma maior consequência do que qualquer ação. Então, quando a gente pensa, além dessa persona criada do idoso, a gente também pode pensar na palavra velho, que é um outro estereótipo muito utilizado. O que seria essa palavra velho? Que é tão fácil de ser dita, tão fácil de ser dialogada, muito utilizadas em frases. A gente pega, por exemplo, às vezes, pessoas mais novas, na casa dos 30, dos 40 anos, até mesmo bem mais novas, 20, mais ou menos assim, que vão trazer: nossa, mas você tá fazendo, você não foi ontem, então que coisa, você tá velho. Nossa, você não quer mais sair, que coisa de velho. Ah, não é, vereador? Verdade mesmo. Às vezes a gente pega, por exemplo, pessoas mais novas e gostam de fazer crochê, tricô,
Nossa, mas isso parece uma coisa tão antiga, tão velho, não corresponde com a sua idade, porque existe o estereótipo. E essa palavra velho, ela traz uma conotação pejorativa. E tem pessoas de idade que tá mais jovem do que as moças. Sem dúvida, sem dúvida. É. Então, nesse Estão ponto... vivendo mais. Com certeza. E aí a sua frase, vereadora, é uma frase muito interessante, porque a nossa sociedade, ela está envelhecendo. Né? A expectativa de vida está cada vez maior para todos nós seres humanos. E é um conflito muito interessante, porque a gente para pensar o quanto que, se a condição do ser humano de vida hoje é favorável ao envelhecimento, como que nós vamos contra isso? Como que nós ainda repudiamos o envelhecimento, que é um processo natural da vida, que é lembrarmos que estamos vivos, que estamos mais um dia de pé, que podemos consumir e usufruir de tantas outras possibilidades. Mas os estereótipos estão aí. Principalmente para as mulheres. Já que nós vivemos numa sociedade extremamente ainda machista, misógina. Eu sei que são palavras duras às vezes de se dizer, mas são realistas. O quanto que, principalmente as mulheres, vão conseguir ter uma outra ótica, uma outra forma de discorrer essa narrativa muito melhor do que eu. Mas que a gente possa lembrar que, para a mulher, ainda assim é um pouco modéstia à parte a se dizer. Mas sim vai ter as suas dificuldades. Por exemplo, quando a gente pensa nos padrões de beleza. Quando a gente para pensar que está praticamente implícito na nossa sociedade, se duvidar cada vez mais explícito, que é proibido envelhecer. E o quanto que essa frase, que não é literalmente dita, mas consumida em diferentes maneiras, a gente para pensar o quanto que o processo do envelhecimento, hoje, ele está sendo revisto de uma outra forma. A gente pega no processo de envelhecimento, por exemplo, nessa parte da beleza, nessa parte nas mudanças corporais, as mudanças que vai mudar a pele, muda o cabelo, muda todo um corpo. Antigamente nós tínhamos o padrão de beleza da mulher, que era a mulher Barbie, onde ela tinha que ser magra, loira, olhos claros de preferência. Fora isso, não era uma mulher bonita, mudou o padrão. não é? E essa é uma mudança muito boa. Que aí eu reforço a fala, são mais de 8 bilhões de corpos. Então, a publicidade, o marketing, a moda vão entendendo essas mudanças e estão consumindo, né? Estão ofertando toda essa multiplicidade, essa pluralidade dos corpos. Mas a sintomática ainda está viva na nossa sociedade. Está muito enraizado isso na gente. Então agora, o quanto que antes eu tinha que ter um padrão corporal, tinha que ser magra, preferência sempre loira, né, os olhos claros, a gente trazia o perfil Barbie, um perfil único. Hoje não podemos envelhecer. E a gente sabe que tem toda uma indústria, uma sociedade que vai trazer, né, conteúdos para a gente diariamente. As redes sociais que trazem também muitos entendimentos do que é bonito, do que é consumível. Só que lá, será que tudo aquilo é verdadeiro? Né? Fica sempre esse questionamento, que a gente tenha sempre essa incógnita, essa interrogação junto conosco. E aí a gente pega na mulher 60 mais, o quanto que sim, o corpo dela mudou, a vida dela está mudando, porque a comparação com a infância, com a adolescência, com o jovem, com o adulto, é uma comparação desleal. Cada fase é única. Cada fase, não somente para as mulheres, aos homens também. Mas, por exemplo, ao homem grisalho é aceitável. É charmoso, é bonito, é elegante. Olha. Né, seu vereador? Agora, pensamos numa mulher de cabelos brancos. Ela tá velha. Ela tá descuidada. Ela não é mais bonita. Aí eu reforço o estereótipo do velho.
qual a consequência disso na pessoa? Qual a consequência, né, o resultante que essa fala, que esse reforçamento, todo esse reforçador que a sociedade continua impondo terá naquela pessoa? A gente não para pensar na autoestima. A gente não para pensar em até mesmo na ansiedade, na depressão. A gente não para pensar naquela palavrinha tão bonita de ser dita, de ser colocada em discursos, de vender online, o amor próprio. A gente esquece tudo isso. Mas a gente continua falando. O pior é quando vem como conselho. Ah, você não quer mudar esse cabelo? Você não devia pintar esse cabelo? Você não devia fazer... Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Será que é um conselho que a pessoa realmente deseja? Será que é algo que a pessoa realmente está preparada, está solicitando isso? Né? Então, quando a gente para pensar em todas essa parte também do processo do envelhecimento, é interessante que nós, cada um de nós, tenhamos, né, uma consciência também nas nossas falas, mas de duas palavrinhas, são dois verbos que em frases eles vão ter sentidos bem diferentes. Exemplo, o ter e o querer. O ter no sentido de obrigação, no sentido você tem que mudar, você tem que seguir o estereótipo. Você não pode ser diferente do que aquele exemplo citado. Todo mundo, acho que quem já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai lembrar da Dona Benta. Benta, né? E aquele é o personagem perfeito para designar o papel da mulher idosa. E ai, se ela quiser ser diferente. Você não pode, você tem que ser aquilo. E nós encontramos esse reforçador dentro de casa. Familiares fazem isso. Amigos, nossos vizinhos. Hoje nós temos as redes sociais. E o quanto que uma pessoa que foge desse estereótipo, que continua sendo apenas ela própria, que continua trazendo o desejo pela vida, o desejo de apenas viver e ser quem ela realmente é julgada, é criticada, é taxada, e assim por diante. Mas e o querer? Que vem a partir do nosso desejo, que vem a partir o que o Senhor quer. Quem sou eu para dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer? Como o Senhor deve ser? Se a gente pensa em saúde mental, né, voltando lá no início da minha fala, dos elementos que compõem a saúde mental, como que eu posso dizer se a gente parar para pensar de verdade, às vezes nem eu sei o que é melhor para mim. O 100% a gente nunca vai ter. Como que eu posso afirmar com total certeza o que é o melhor para o Senhor, ou para você, para você? Verdade mesmo. Tem essas questões também, para a gente parar para pensar. E o quanto que muitas vezes as pessoas acham que a solução é essa. Não, se você fizer isso, está resolvido. Não. Nós não temos todo esse poder. Às vezes parece até frustrante dizer isso. Nossa, eu não tenho esse poder. Não, não temos. Mas nós podemos trazer algo que é muito importante, que é simplesmente dar o direito à palavra para a pessoa. Escutar aquela pessoa, validar aquela pessoa. Eu lembro de um antigo trabalho onde eu fiz, alguns anos atrás, que a fala de um ex-colega meu era: para que eu vou fazer isso? Dá muito trabalho, a gente vai perder muito tempo. Dá qualquer coisa e tá bom. Já resolve. E aquilo me incomodou bastante. Mas o que eu iria dizer? Era um superior. Então a gente tinha que acatar. A gente tinha que fazer o que era mandado. Mas se a gente parar para pensar o quanto que isso também, eu vou silenciando essas pessoas, eu vou invalidando essas pessoas, eu vou trazendo, né, eu vou retirando o direito dessa pessoa de se colocar em primeira pessoa. O que eu quero, o que eu desejo. Que é um ponto que a gente para pensar na aposentadoria. O quanto que o processo da aposentadoria é tão delicado e muitas pessoas não levam isso em consideração.
Existem trabalhos que são feitos para que as pessoas que estão nesse processo de se aposentar possam consumir, possam ter uma elaboração desse momento da sua vida, possam ter um alicerce preparado, porque a vida irá mudar. A rotina, a vida financeira, a vida social. Quantas pessoas que não trabalham 30, 40 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma atividade, a mesma rotina. Aconteceu o meu fato. 40 anos na farmácia. 40 anos, vereador. 40 anos. Qual foi essa experiência? Olha, foi... E eu gosto, você vê, continuo no ramo. Olha aí. Isso é bom, né? Eu tenho atividade ainda para trabalhar, venho aqui. Não envelheci, não. E essa é a fala, vereador. Essa é a ideia. Aqui, ó. Exatamente. A mente. Exatamente. A mente é a chave de tudo. E antigamente, eu lembro, a minha mãe, né? Há 50 anos, aquela senhora com birote, hoje já não vê mais, você vê? Uma moça de 50 anos, é uma menina hoje. Sem dúvida. Porque é Sem como você dúvida. falou, é aqui. Exato. A chave de tudo é a nossa mente. Envelheci, vou ficar, igual você falou, uma senhora no sofá? Não. Igual o fato, eu e o Denilson fui numa freguesa, que a gente tinha uma demanda com ela, hein? Aí, ela mora sozinha, os filhos vai lá. Aí peguei, ela entrou no carro, fomos, conversa vai. Jair, eu esqueci de chamar você pro meu aniversário, 90 anos. Uau. Linda. Eu imagino, que bacana. E vai na academia, fazendo curso de espanhol, rede social. Falei, olha aí, essa envelheceu que... Que é uma maravilha, que é o ideal, né, Ideal. vereador? Que é o ideal. Ideal. Com certeza. Porque ela lembra que ela está viva. Tá viva, Né? isso. Que ela está viva, que ela tem chance de ainda fazer muitas coisas. Todos nós temos. Né? Esse modelo que o senhor apresenta é o que a gente espera. É que a gente possa ver mais exemplos como esse Igual, em outros lugares. igual a uma senhora também que eu fui, Dona Norba. Fomos fazer uma demanda para ela, conversa vai, conversa vem. Ela falou, olha, você vê, meu Toninho, você cuidou do Toninho, que era o marido dela. E ele acabou falecendo. E hoje ela casou, 83. Olha aí. E ele 50. E no conversa, ela falou, você sabe que eu tenho medo de engravidar, porque o médico falou que meus ovários úteis. Eu falei, olha, Norma. Tá Aí eu vendo? falei, se tiver 2 menininhas, dá uma pra mim, porque só tive homem. A Norma, 83. Uau. E ele 50. Tá vendo? E tem idade pro amor? E vai hoje, Não quando tem. tiver uma balada, chama ela vai dançar na vila, no Grêmio, vivendo, é como o rapaz falou. Vida é vida. Sem dúvida. Sem dúvida. É. E a gente tem mais que valorizar tudo isso. Né? Que a gente possa lembrar que se eu estou vivo, se eu começou mais um dia, por que me limitar ao pensamento do outro? Né? Porque os outros vão julgar. Os outros vão querer Não, criticar, se for- vão querer falar. Né? Só que muitas vezes a gente consome isso, vereador. É igual eu mesmo. Eu a vida inteira só trabalhei. Hoje não, academia, vou dançar, criei meus filhos, agora eu tô vivendo mais. Isso não é saúde mental? Meu vereador? Deus do céu. Isso não é se colocar em primeira Minhas pessoa? caminhadas, O que eu quero, o que eu desejo. Isso. Esse é o plano. É isso daí. Olha essa daqui, ó. Olha que linda. Ó, quarentona. Olha lá. Ah lá. Ai, que meninona. É isso daí, ó. Isso é muito bom. Isso é... Outro coroão aqui, ó. Ó. Charmoso. Namora. Tá É. entendendo? Tá entendendo? Vivendo a vida. Exatamente, exatamente. E quantos que se esquecem disso pelo caminho? Né? O quanto que a gente vê em casos
a gente vê em lares de idosos, né? A gente vê em instituições, até mesmo instituições particulares, muitas vezes o descaso, muitas vezes o abandono, muitas vezes também o oposto do que nós estamos conversando nesse exato momento, que a gente vê literalmente não tem familiar, não tem Não. amigos, são situações delicadíssimas, né? E ninguém presta atenção. Ninguém, parece que ele não tem Para nós é uma glória, né? Viver Exatamente. sabendo, envelhecendo sabendo envelhecer. Isso. Exatamente, exatamente. Porque a palavra velho, às vezes, aparentemente dá um entendimento que é sinônimo de inutilidade, Isso. né? Que é um sinônimo de não prestatividade. E não é bem assim. Que eu saiba, nós não temos um rótulo dizendo, não temos um prazo de validade para os nossos desejos, para as nossas fantasias, para a nossa libido, para os nossos sonhos. Só que chega aos 60 anos ou mais, às vezes parece, nossa, mas você quer namorar? Né? Nossa, você vai querer casar, você vai querer usar essa roupa, você vai se maquiar. Ou pior, vereador, às vezes acontece que eu já vi, dentro do serviço ao qual eu já trabalhei. Ai, que bonitinha, tá maquiada, fez as unhas, trata igual criança. A gente refaz isso. Nossa, olha que cabelinho bonitinho, olha que como você tá bonitinha, você tá fofinha. É o mesmo tratamento de criança. Não que seja errado, mas como que aquela pessoa vai receber isso? Né? Como que aquela pessoa, será que aquela pessoa deu essa liberdade? Será que aquela pessoa ela aceita isso? Será que aquela pessoa ela espera? O problematizar, né, dessa questão é um ponto delicado. Porque a gente começa a rever muitas frases que às vezes são automáticas nossas. Às vezes não é maldade, É isso. né? Às vezes a gente não faz por maldade, mas a gente reproduz. E como o outro vai recebendo isso, aí é uma questão que eu quero falar, mas eu não quero saber o seu. Eu não quero ter essa réplica, eu não quero ter o seu retorno. Aí é um problema. A conversação não existe. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, voltando na questão da aposentadoria, muitas empresas não têm um plano para isso, não oferecem ao sujeito um preparo, um momento ali para ele se estabilizar, para ele poder entender. Trabalha-se 40 anos e do nada, muito obrigado, hoje é seu último dia, pode ir embora. E como essa pessoa fica? Temos muitos casos, né? Pessoas que acabam caindo numa depressão, vem esse sentimento que agora eu estou velho, eu estou inútil, eu não sirvo mais para nada, porque não teve um preparo. E aí a gente para pensar também, acho que é uma pauta muito, muito importante, entendendo toda uma realidade da nossa sociedade atual, o quanto que o processo de se aposentar, muitas vezes esperado por alguns, não desejado por outros, mas o ganho financeiro não se torna suficiente. E essa pessoa ela é obrigada a retornar ao mercado de trabalho. Alguns retornam porque querem, porque desejam continuar, né? Acho No meu que foi o seu caso. Gosto. Isso é bom, né? Mas tem casos também onde a pessoa não dá conta. Financeiramente, ela precisa também retornar ao mercado de trabalho. E aí a gente pega um mercado de trabalho hoje. Vamos pensar somente no cenário de hoje, mas já faz tempo em nossa sociedade que está assim, que pessoas com 30, 40 anos já vão ter alguma dificuldade de conseguir um novo emprego, quem dera com 60 a mais. Começar do zero, impossível. E é isso que eles vão dizer. É impossível, você não. Você acha que eu vou perder meu tempo te ensinando? O que o idoso vai aprender? Aí volta com a palavrinha. Ah, mas já tá velho, né? Você acha que vai aprender a mexer com isso, mexer com aquilo? O que é uma mentira.
o que é uma grande mentira. E aí a gente volta na questão do etarismo, que é puramente um preconceito, né? Então são várias questões que a gente vai pegando e a gente vai trabalhando até chegar num ponto do próprio preconceito da pessoa. Onde, mas eu já tô velha. Para que eu vou querer estudar algo novo? Para que eu vou querer tentar uma nova carreira? Para que eu vou fazer e buscar uma psicoterapia ou análise? Para que eu vou consumir todos os nossos benefícios que nós temos dentro, por exemplo, do SUS, do SUAS, dentro de toda a nossa rede pública? Eu já estou velho, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Aquilo foi tão imposto, tão fomentado por uma sociedade, repetido por tantas pessoas diferentes, que a pessoa começa a acreditar. E aí a gente tem um grande problema. E olhar para as pessoas, eu perdi as contas de quantas vezes eu escutei essa frase. Mas para que eu vou cuidar disso? Para quê? Eu já estou velha. Para que vai ser diferente? O que vai adiantar? Então, quando eu trabalhei no Centro Dia do Idoso de Amparo, a cidade que eu resido, o meu trabalho principal lá dentro foi esse, vereador. Poder oferecer uma nova chance para todos aqueles idosos presentes. Abrir a mente deles, né? Exatamente. E poder resignificar todos esses conceitos que eu trouxe. E o que não faltavam são N casos. E nós encontramos na nossa sociedade. Se a gente parar para conversar um pouquinho, e muitas pessoas, não só jovens, mas, não, se eu começar a conversar com ele, não vai parar mais de falar. Então não quero escutar, não quero falar e tudo mais. A gente acaba silenciando. A gente acaba invalidando essas histórias. Então esse também gera uma outra problemática. E aí, quando a gente vê todos esses componentes, e o próprio sujeito começa a dizer, o desafio é outro. Porém, eu diria, por própria experiência profissional, vereador, que às vezes é até mais fácil. Porque a gente não muda uma sociedade. Difícil. Uma sociedade por completo a gente não muda, mas a gente consegue trabalhar a resignificação desses conteúdos por via de cada sujeito, de uma forma singular, de uma forma onde, quando eu pego uma pessoa, 60 a mais, e eu, seja homem, seja mulher, os idosos, né, idosas, e dou a chance para ele e ela poder contar sua história, poder se sentir livre, sem que eu tenha que impor uma condição, impor uma verdade ou uma limitação a essa pessoa, mas oferecer no máximo possibilidades, que o verdadeiro trabalho é esse. É a gente poder trazer possibilidades a ela. É aquela famosa pergunta, mas o que você quer? Como você está? Porque o tudo bem, a gente muitas vezes olha e fala assim, tudo bem sim, você é automático, mas o como você está é diferente. Verdade. E a gente vai trazer, já é uma forma de validar a pessoa, uma forma de poder trabalhar, não uma generalização que a sociedade tanto impõe, mas trabalhar a pauta da individualidade, da singularidade de cada pessoa. Aí sim a gente pode pensar em saúde mental na população idosa. Mas todo esse movimento, toda essa fala que eu vou construindo com vocês, é só aplicado na população idosa, na população da terceira idade? Não. Não. De hipótese alguma. Para cada faixa etária, para cada público, para cada comunidade, vão ser preconceitos diferentes, vão ser pautas diferentes que nós consumimos, que nós vivenciamos e sentimos na sociedade, mas a linha de pensamento pode ser a mesma. Pode, não é obrigatório. Que a gente pense, de fato, qual é a real problemática, como essa pessoa está sentindo, está vivendo isso, e aí, a partir daí, a gente consegue
criar uma outra narrativa, construir novas óticas de resignificação para tudo o que aconteceu. E aí eu fecho a minha fala, vereador, trazendo, quando a gente pensa numa pessoa idosa, uma pessoa mais velha, no melhor sentido da palavra, é como se fosse um livro gigantesco, com muitas histórias. Nenhum vai ter capítulos bons, capítulos Ruins. um pouquinho mais tristes, exatamente. É a história, né? São histórias, vida e a deles. história da vida da pessoa. E nenhum deles será invalidado. E se a pessoa permanece viva, permanece ali, como eu falo, o sangue está correndo nas veias, o corpo está quente, ela tem chance de escrever sim um novo capítulo. Por que não? Tem vida, né? Tem vida, sem dúvida. É como você falou aqui, ó. Exato, A mente, sem dúvida. tudo. É isso. Muito obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta para? Passo a palavra para vocês. Muito boa sua fala, viu? Eu queria o seu contato. Não, eu só queria comentar uma situação, né, que você falou dos aposentados, e com a lei nova que teve, antes da lei nova, você poderia se aposentar quem tivesse 35 anos, né, de trabalho. E hoje, você tem os 35 anos, você não consegue aposentar mais. Ele estava preparado para aposentar, agora não está mais. Só pode aposentar agora com 35 anos e tendo 65 anos de idade. Então, eu queria até comentar essa situação, né? Até para fazer assim, tem que fazer uma preparação, né? Daqui para frente dos idosos, né? Tanto mulher, tanto homem, né? Para chegar nessa fase aí que vai ter uma fase muito complicada na vida da pessoa de idade, de mais idade, né? Como que ela vai daqui para frente, de jeito que ela vai pensar, do jeito que ela vai agir, porque é difícil arrumar um emprego com essa idade, entendeu? Então eu queria só comentar uma situação dessa, né? Se tiver alguma coisa para falar. Claro. Eu acho muito interessante e válido isso que o Edivaldo falou, porque assim, quando eles votaram esse projeto de lei estipulando essa idade mínima de 65 anos para homem e 60 mulheres, é isso? 62, né? 62 mulheres e 65 homens, né? A pessoa tendo 35 anos de contribuição da Previdência. Eles não pensaram nas pessoas que já estavam próximo dessa idade já de aposentar. Como que fica a cabeça dessas pessoas? Hoje tem vindo muitas pessoas no gabinete do vereador, acima dos 60 anos, que procuram emprego. Eu não vou falar nem 60, acima de 50 mesmo. De 50 a mais, o mercado de trabalho não tem, às vezes, uma visão de que essas pessoas são ainda muito produtivas, né? E você que é um especialista, né, nessa área da psicologia, de entender a nossa mente um pouquinho, queria saber o que você teria para falar em relação a isso que o Edivaldo colocou, que eu acho que é pertinente. Não sei se a Ângela quer falar alguma coisa sobre isso também. Não? Ela é novinha, tem 30 só, então... Essa colocação que vocês trazem é perfeito. Principalmente para a gente parar para pensar que o nosso cérebro, né, ele vai ter toda uma elaboração de um conteúdo, ele vai se preparando para isso. Então ele vai construindo possibilidades, a pessoa já vai sentindo ansiedade, ela já vai sentindo, né, algumas inseguranças, porque vai mudar. E toda mudança, principalmente com contato ao novo, é um grande desafio. Eu não vou nem citar, por exemplo, questões psicopatológicas, questões clínicas, porque aí vai de cada caso. Mas as mudanças, principalmente aquelas que não são pensadas, que são improvisadas, que a gente sente ali no meio do caminho, você tem que mudar, exatamente. Liga um sistema, um alarme na gente, absurdo. E agora? O que vai ser agora de mim? Todo o meu planejamento se foi. E aí você dá de cara com uma realidade
que não vai querer te incluir. Que não vai querer simplesmente dar uma chance. Ah, gostei do seu... Igual qualquer outro currículo, qualquer outro pensado, nós somos um papel numa entrevista de emprego. Ah, mas só a idade. Já coloca, já estipula aquele critério, o critério da idade. A gente sabe que tem muitos outros também. Em relação a isso, aí você coloca um critério de idade máxima e mínimo. Aí Sim. você exige experiência. Você exige experiência, mas você coloca um critério de idade. Então, esse está acima da idade, mas tem experiência. E esse tem a idade mínima, mas só que não tem experiência. Porque como que um jovem vai ter experiência, muitas das vezes, quando ele está procurando o primeiro emprego, né? Sem dúvida. É isso, Júlia Bonardo? Fora o inglês fluente, né? Que muitas vezes é cobrado e tantas outras questões. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte. Quando essa pessoa está num processo para se aposentar, se ela já tem um preparo psicológico, já tem ali começando um alicerce, né, para sustentar essas mudanças, vai se chegar a uma situação dessa, ela vai sentir. Todo aquele alicerce vai dar uma base. Eu falo que é um terremoto que vai vir, mas aquele alicerce vai te segurar. Só que você vai ter que recomeçar muitas coisas. Você vai entender que não é você a situação. Né? Você não vai sofrer todo aquele pensamento, poxa, agora chegou minha vez, agora deu tudo errado, o que vai ser de mim e tudo mais. A gente vai trabalhar uma condição para poder entender qual a sua realidade, quais as suas opções, sem, pelo menos no meu caso, sem impor, olha, você pode fazer isso ou aquilo. Não. É dar o direito à pessoa também de pensar e raciocinar toda uma realidade que ela está vivendo. Entender o que está acontecendo, como ela está sentindo isso, né? Quais as possíveis consequências. E lembrar que nem tudo vai ser ruim. Aí é uma coisa difícil, que muitas olham, mas como assim? Fala, vamos tentar balancear tudo, vamos tentar equilibrar. Mas é um novo desafio. Vai ser uma nova forma de ver a realidade. Se ela já está com uma estrutura pré-montada, ela aguenta. Ou a gente espera que não machuque tanto. Porém, se essa pessoa ela não tem nada, nenhum preparo, nenhum apoio, aí ela vai sentir, que é a maioria dos casos. Você não vê que tem pessoas que trabalham, não conseguem um teto? Sim. O desespero que fica. E conheço quantos que trabalhavam, pagavam aluguel, chegou, olha, e agora? Exatamente. Então, deixa eu me pensar na pergunta que eu ia fazer, né? Para as pessoas que elas estão prestes a entrar na fase, né, de aposentadoria, de terceira idade, qual seria o preparo adequado quando vocês falam se preparar e se moldar antes para que seja menos impactante? Como tornar essa fase mais leve? Como tornar uma coisa mais... que não tenha tanto preconceito como a gente falou, né? Seja algo mais tranquilo, né? Então, como a gente poderia trabalhar esse preparo, assim, basicamente? Eu vou dizer numa forma clínica, tá? Dentro de um set terapêutico. Quando a gente para pensar numa pessoa que está chegando, que já tem toda uma bagagem, que já tem toda uma história profissional. A gente pensa hoje, 35 anos de trabalho não é brincadeira. Não são 35 dias, 35 meses, são 35 anos. Jamais eu vou invalidar essa pessoa. Jamais eu vou considerar que é um ponto final definitivo. Trabalhar para que essa pessoa entenda. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte: nem todo livro
encerra com uma única história. Existem as continuidades. Existem as famosas coletâneas. E o trabalho é uma delas. A pessoa não é somente o trabalho. O trabalho não é sinônimo da pessoa. A gente vai relembrar todas as outras alternativas. Todos os outros componentes que formam aquele sujeito. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa em meios profissionais, que é o que nós estamos conversando, mas também os meios familiares, os meios sociais. A gente vai trazer de volta, resignificando toda uma rotina daquela pessoa. Então, quando ela entende que o trabalho fez parte dela, sim, que ela está saindo daquele ambiente, né, que essa relação com o trabalho teoricamente está chegando ao final, não quer dizer que ela está invalidada a recomeçar em outro lugar, a abrir o seu próprio negócio, por exemplo, é só uma hipótese, depende da área. Dependendo da área, a pessoa consegue trabalhar até quando ela quiser. Dependendo da área, aí já fica um pouquinho mais... Conversa é outra. Mas não quer dizer que se ela saindo de um trabalho, ela está simplesmente encerrando, deixando de ser ela. Não. O processo principal é ela conseguir entender qual era a rotina, igual ela deseja construir agora. Como a gente pode rever esse tempo livre. Como ela deseja aproveitar esse tempo livre. Às vezes é até bacana a gente pensar, certo, e tudo que você deixou lá atrás? E tudo que não foi feito? Quais são seus sonhos? Quais são suas vontades? O que não deu para fazer que hoje você pode, se quiser, tentar? Sem compromisso, só tenta. O tentar é uma liberdade absurda. Porque você não é obrigado a fazer dar certo. Se deu, ótimo. Se não deu, você tentou. Parabéns. Muitos nem tentam. Muitos nem... O famoso primeiro passo a gente não dá. Então, o processo de aposentadoria, a gente vai entendendo que o sujeito é uma relação conjunta com o trabalho, mas agora pode ser uma relação com ele próprio. Mas cada caso é um caso. Eu não vou generalizar o tratamento. Pelo contrário. A gente vai, de uma forma profissional com o paciente, aí sim vai construindo, né, toda uma narrativa. Fica certo? Bem explicado, hein? E você, Ângela? Na paz? Então vamos encerrar. Alguma pergunta a mais? Não. Então quero agradecer a todos e agradecer ao Dr. Renato, psicólogo. Muito obrigado pela sua presença e conto sempre com você. Muito obrigado. Obrigado, vereador. TV Câmara, Campinas.